Olá, mundo condominial. Eu sou o Wesley Nunes. E eu me chamo Marcelo Santos. E hoje, como sempre, nós temos aqui do nosso lado, aqui na nossa frente, na verdade, um convidado que ele é acima da média. Como todo mundo que nós trazemos aqui no dia a dia, hoje nós temos uma pessoa aqui que eu nem sei ainda como que vai ser a abordagem do tema. Então fica com a gente um pouquinho, que de repente daqui a alguns minutos você vai saber já qual é o tema, porque a gente vai conversar sobre várias coisas. Para isso nós temos aqui hoje Carlos Magno. Carlos Magno, ele é um gestor, ele é um consultor e hoje ele é a maior aquisição entre a equipe de profissionais da administradora 9, que é a nossa parceira e é a nossa patrocinadora. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. E vamos para essa troca aí, que eu acho que tem muita coisa para a gente conversar aqui. Rapaz, quando eu falei pro pessoal de casa que a gente não sabe ainda qual é o tema, é porque, na verdade, a gente tem muita coisa para falar, né? Muita coisa. Se a gente parar para pensar em quanto tema interessante e que a gente consegue ali falar um pouco mais sobre eles, até para ajudar o pessoal de casa, mas o que eu posso falar é, nós temos hoje 3 pilares, né? Que regem as empresas e, quiçá, também as empresas do mundo condominial, que são empresas como outra empresa. Sim. Quais são os pilares? Pessoas, processos e estratégia. Cara, não sei você de casa, mas eu tô muito afim de falar de pessoas. Gestão de pessoas. Vamos falar de gestão de pessoas? É a base de tudo. Vamos falar então sobre isso? Começa por pessoas, né? Então vamos lá. Então vamos de casa hoje. Então o tema é gestão de pessoas no mundo condominial e no mundo empresarial como um todo. Vamos lá? Sim, vamos lá. Então deixa eu pensar logo na primeira pergunta, porque agora eu fui pego de surpresa também. Você acha então que a gestão de pessoas, como você disse, é o pilar principal desses três? Fundamental. Desse tripé. O principal ainda é a gestão de pessoas. Por que você diz isso? Fundamental porque é o principal ativo da empresa, né? Então você tem aqui as pessoas que conduzem os outros 2 pilares. Sem as pessoas, os outros 2 pilares, a qual nós conversamos aqui inicialmente, eles não funcionam. Como que vai funcionar? Quem vai tocar? Entendi. Quem vai estabelecer um fluxo de processo, quem vai adequar um processo, quem vai pensar na estratégia daqui para frente das empresas. Você acha que a gestão de pessoas, ela parte do princípio de uma boa contratação ou de um bom treinamento? Você tem uma boa contratação, porém a adequação à cultura da empresa é fundamental. Entendi. Né? Então, você precisa de um bom treinamento e uma boa troca para a empresa poder absorver esse colaborador, que às vezes é uma joia que está entrando, se você não souber tratar... E lapidar, aculturar, ele acaba saindo, ou ele aí desdobra diversos cenários, né? Ou o cara perde a motivação, ou não encaixa com a cultura da empresa. Então, assim, aí entra a responsabilidade de quem? De outra pessoa, que é quem está recebendo e quem vai gerir essa pessoa que está entrando na empresa. Pessoas gerindo pessoas. Pessoas gerindo pessoas. Nesse caso, você acha que a cultura da empresa ela é primordial para conseguir com que um profissional, mesmo uma boa contratação, ela consiga a treinar e evoluir dentro daquele parâmetro que a empresa idealiza. Sim, certo? Perfeito. No entanto, existem algumas tendências hoje desse treinamento não ser feito pelo próprio dono da empresa, porque são empresas às vezes grandes. E são feitos por terceirizados que vão para poder desenvolver esse treinamento cultural dos colaboradores. No meu ver, Wesley, eu acho que ninguém é tão importante para conseguir passar essa imagem da cultura do que o proprietário da empresa. Tá certo que tem empresas que não tem como, né? Tem empresas que têm 20, 30, 40 mil funcionários e o cara está em outro patamar de fazer isso. Mas você ainda acha que a pessoa que tem que ter mais conhecimento da cultura da própria empresa é o dono ou ele pode ser terceirizado essa função para uma outra pessoa? O dono da empresa, ele viveu a empresa do início até o momento. Então, ele é a pessoa ideal para disseminar essa cultura internamente. É top-down, entende? Sim. Eu falo por experiência própria. Eu trabalhei há pouco tempo atrás numa empresa... Qual segmento? Condominial. Tá. A qual o meu primeiro dia na empresa era um almoço com os 2 sócios da empresa. Que legal. Então, assim, isso para quem está entrando faz a diferença, entende? Você sai daquele momento ali que vocês trocaram muito na entrevista, né? Porque na entrevista você está ali
tá pronto ali, tá armado, entre aspas, né? Quando você senta para almoçar no primeiro dia com o dono da empresa, ou com o CEO da empresa, seja lá com quem for, é diferente. Você tem uma troca ali um pouco mais íntima, né? Entendi. No primeiro dia de empresa. E isso, para quem está chegando, faz uma diferença. Faz muita diferença. Mas se aplica a pequenas e médias empresas, né? Sim. Uma grande empresa... pequenas e médias empresas. E quando você fala isso, me vem à cabeça o seguinte, o treinamento cultural da empresa, o treinamento do funcionário é um técnico. Que técnico tem que vir já porque ele foi contratado com aquela função. Então, ele não tem como querer chegar numa função para ali ele começar a aprender o que ele vai fazer. Não. Ele tem que saber pelo menos o básico. Nesse caso, você acha que hoje ainda é mais importante o currículo ou a experiência técnica, a experiência profissional da pessoa? Então, eu acho que você tem que equilibrar isso, né? Porque o técnico, como você falou, o técnico, ele foi contratado para aquilo. Aquele skill, ele já está determinado na contratação. Ou seja, está ali para entregar aquilo e ponto. O viés comportamental, eu costumo dizer o seguinte, o colaborador ele é contratado pelo currículo e, às vezes, desligado pelo comportamento. Entende? Então, assim, às vezes você tem um grande cara com uma grandíssima competência técnica, ele vai entregar, mas ele dentro da sua equipe, o comportamento dele é nocivo. Entende? Eu, como gestor, eu tenho a minha escolha. E aí, qual é a sua escolha? Eu prefiro uma pessoa que agregue a equipe do que ser um cara que apenas entrega. Você vai entregar, você sabe que ele vai... Tô tranquilo. Entreguei o projeto na mão do cara, ele vai entregar dentro do prazo do direitinho e tal. Só que, o cara destrói o restante da tua equipe. Entendi. Não é só ele. É um time. Entende? Entendi. Então, pelo que eu tô entendendo, você prefere a pessoa mais agregadora, sociável e que trabalha em equipe bem do que um excepcional técnico. O técnico, você sabe que ele precisa ser. Agora, entre uma coisa e outra, você ainda vai dar mais preferência ao comportamento. Sim. E qual a sua dica hoje pro pessoal de casa que de repente está desempregado e que queira se qualificar para entrar no mercado de trabalho em relação a isso? Você acha que o mais importante é o treinamento técnico? Vou fazer uma nova graduação. Vou fazer uma especialização. Ou o treinamento comportamental? Wesley, não sei, Marcelo, vou até pedir a opinião dele. Para mim é treinamento comportamental. Total. Entrega. Né? Total. O funcionário hoje, a gente até falou isso num episódio passado, que o funcionário ele quer saber mais quais são os benefícios do que qual é a entrega que ele pode dar para a empresa. Sim. E isso é uma característica muito nova para mim, porque antigamente a gente estava preocupado se a gente ia conseguir exercer uma boa função. Hoje o colaborador ele quer saber se ele vai ter uma boa qualidade de vida. Pô, tudo bem, eu também quero ter qualidade de vida. É o chamado salário emocional. Olha só, salário emocional, eu não sabia esse termo. Salário emocional. Mas o que você acha? Eu acho que ele tem que se qualificar muito bem no aspecto comportamental. Sim. Experiência também, né? Experiência. Aí a gente entra numa questão de geração agora, né? Assim, polêmica essa. É polêmica, mas é um belo desafio para a gestão de pessoas hoje. Porque hoje você tem um movimento 40+ voltando para o mercado. Sim. Né? Por quê? Algumas variáveis, né? Principalmente pós-pandemia. Pós-pandemia, a geração que é a Z, que está aqui em evidência no mercado, porque nós somos da X, né? Tu não é não. Ele não é não, ele tem cara de 20 e poucos anos. Essa cara de 20 e poucos anos quer me enganar. 40 sou eu que tô acabado. Vou ficar aqui mais 2 horas. Aqui. Mas o Wesley mora perto da praia. 44 sou eu que tô aqui acabado, rapaz. Olha o Marcelo com cara de 60. 4,7. Olha o Marcelo com cara de 60. Aí, Marcelo, 20 e poucos anos. Poxa. Mas fala, realmente, essa geração... É um desafio. Mas então eu vou fazer uma pergunta já de cara que vai meio que polemizar um pouco desse programa. No seu caso, sua forma de gestão, sua visão de negócio hoje, o que você prefere contratar? Um de 40 ou 2 de 25? É uma boa pergunta. O cenário ideal... Não vou escorregar, não. O cenário ideal isso é liso, a gente ter uma equipe bem plural em relação à geração. Né? Por quê? Um exemplo. Apareceu uma situação complexa, seja lá em qual segmento for.
uma equipe plural, seria mais fácil essa equipe desdobrar esse cenário e oferecer um plano de ação imediato ou não? Interessante sua resposta. Eu esperava uma resposta mais objetiva, mas você me fez pensar. Mas você me fez pensar. Porque essa pluralidade da equipe pode ajudar em alguns momentos. Sim. Mas o que eu disse para você na pergunta, vou até ser mais enfático nela. O treinamento e a gestão, a forma que foram forjados os profissionais com 40 anos hoje, né? Ele foi uma forma mais forjada a fogo. Sim. Né? Era uma formação muito antiga que a juventude hoje, não estou desmerecendo, pelo contrário, acho que hoje em dia o título está aqui de prova, assim, a gente tem um monte de gente na nossa equipe de trabalho que são pessoas jovens e você vê que você tem que catar a dedo essas pessoas. Não é mais, você pega um profissional no mercado e você sabe que ele tem um comportamento. Hoje em dia você tem que escolher assim, ó, olhando assim, porque não é qualquer um. Não é. Você acha que mesmo assim, a sua resposta ainda é igual? A pluralidade é importante, mas a contratação de um de 40 ou 2 de 20? Você falei o cenário ideal. Sim. Mas na minha tomada de decisão, eu contrataria o 40+. Hoje, no mundo de hoje, sim. Você que tem mais de 40, ó, tem uma chance com o cara. Manda o currículo para ele, hein? Sabe por que eu contrataria? Vou falar para vocês por que eu contrataria. O que aconteceu agora 2021, a pandemia, né? Foi uma linha de corte, eu acho, no cenário empresarial e de gestão, principalmente. Né? Tudo aquilo que era tendência, a gente trouxe imediatamente, parava tudo. Uma delas é o quê? Regime híbrido de trabalho, home office e tal. Exatamente. Beleza? O que aconteceu com essa galera de 40+, mais uma vez na nossa história? A gente teve que se adaptar a um novo cenário. Então você pega aqui inúmeros cenários na nossa história, seja ele qual for, econômico, a gente teve que se adaptar. Todo momento é uma quebra. Todo momento é uma quebra. O que não desmerece a galera nova, não é isso. Mas a gente... Eu falo que a resiliência, a gente tem que andar abraçado com a resiliência. Para quem é 40+, hoje está no mercado, e o mercado absorvendo novamente, sinal que tem algum gap aqui para a gente voltar para o mercado. Antigamente, o que acontecia? Cara, o cara que perdeu o emprego com 40 e poucos anos... Já achava fora do mercado. Esquece. Né? Esquece. Isso aí era... E ainda tem ramo que ainda é assim, né? Ainda existe. Ainda existe ramo que, se você for demitido ali com uns 40 ali, você pode esquecer que a recolocação é quase zero. É dura, né? É difícil. Mas, Marcelo... Vamos lá. E aí, qual a sua opinião? Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o comportamento, né? Foi a primeira pergunta que você fez para o Carlos Magno, sobre uma pessoa que tem já uma técnica, que já é ou tem um comportamento. Sim. Eu vou levar isso para o mundo condominial. Tá? Por mais que a pessoa seja muito técnica, por mais que a pessoa tenha muito conhecimento, quando você contrata uma pessoa para a sua empresa, na verdade, ela é representante, ela que leva o teu brasão para os outros locais. Seu DNA. Então, assim, se você tem uma pessoa por mais que ela seja técnica, mas que não tem um bom comportamento, isso denigra a imagem da sua esposa. Então, a primeira coisa, para mim, primeiro o comportamento, porque a técnica você treina durante o período. Você está ali, você contratou o cara, de repente o cara não é tão especialista, mas você vai fazendo curso, você vai fazendo o dia a dia, ele vai vendo como a empresa funciona, ele acaba sendo especialista. Mas o comportamento é muito difícil você mudar. Você pegar dependendo ainda da faixa etária. E a segunda parte, que é a parte Mas pode evoluir. O comportamento pode evoluir. Pode. Assim como a técnica, né? Você consegue treinar o comportamento porque ninguém é engessado ao ponto de não conseguir evoluir na vida. Evolui, mas... Assim, quando você tem uma raiz, né? Sempre tem uma raiz. Então, é essa parte. Né? Tem, e quando, dependendo da posição, se o cara estiver à frente lá, como você falou, com a bandeira da empresa champada no peito, um comportamento desequilibrado é um risco. É horrível. Você perdeu um negócio. Exatamente. Erva daninha nasce mais do que plantação, né? Exatamente, que as plantas naturais, né? E a segunda pergunta, 25, 2 de 25 ou de 40? Também, trazendo para o nosso mundo condominial, eu vou trazer como um bom administrador, vou falar uma palavra. Depende. Assim. Mas eu não ia deixar ele responder depende. Você não tá vendo. Depende, mas você pode falar depende porque você tá do meu lado. Ele não pode deixar falar depende. Por que depende? Dentro de uma empresa, né? Você tem várias funções, né? Dentro da chamar. Nós temos o Matheus e a Isabel,
que trabalha na parte de contas a pagar, financeiro, você tem que trabalhar no aplicativo, a Isabel fica na parte nossa de comunicação. Então, essas pessoas que têm abaixo de 40 anos, ela tem uma facilidade maior nessa área de marketing, nessa área de tecnologia, que de repente a pessoa 40 a mais não vai ter. Mas a pergunta, eu até entendi o que você está dizendo e é a mesma coisa que ele me respondeu, dessa mescla, essa pluralidade funciona muito bem. Mas você concorda que os 25 ou abaixo de 25 tem que ser muito mais selecionado a dedo? Não tenho dúvida disso. Entendeu? Não tenho dúvida. Falando, tá no escuro. Sim. Um de 40, dois de 25, entendeu? Então, mas aí, trazendo para a área 70%, 80% da minha empresa, todos eles são 40 a mais, se eu não me engano. Eu só tenho 2 pessoas que têm abaixo de 30 anos. E acabou de falar o nome das 2. São exatamente, Matheus e Isabel. Dos 17 que trabalha hoje na Chamar, apenas 2 pessoas são abaixo de 40 anos, são abaixo de 30 anos. O restante todos eles são 40 a mais. Porque eu conheço ali, né? Eu observo quando eu estou aqui. Aí entra a questão da cultura da empresa. Aí você pega assim, pô, você tem 2 dessa geração que quando você olha para fora em relação a comprometimento e entrega, veste a camisa de fato, não abraça aquela cultura imediatista de reconhecimento, aquela necessidade de pertencimento, né? E aquele reconhecimento imediato. Você tem 2 pessoas fora da curva. Eu posso te afirmar isso. É verdade. Te afirmar isso. Mas por quê? Né? Aí entra... Houve a galinha. A cultura da empresa abraçou aqui, moldou. Sim. Né? Mas isso é uma coisa que, assim, a gente pode dizer que a cultura é fundamental. Na gestão de pessoas, o comportamento também tem que ser uma parte do processo ou não? Por exemplo, o treinamento dessa cultura também tem que seguir processos? Porque quando a gente fala de processo, a gente fala de processo executivo, né? Mas o treinamento cultural também tem que seguir processos. Tem que seguir. Qual é o processo dentro do treinamento cultural que você hoje, na sua experiência como consultor, você julga que deveria ser essa... Não vou dizer cronologia, tá? Essa cronologia do treinamento cultural. É uma pergunta complexa, porque cada empresa tem o seu perfil, cada empresa tem a sua cultura, mas na sua cabeça, quando você tem que implantar a cultura de uma empresa, ou em uma empresa, você sabe ali qual é... Vou falar o que eu faço. Isso, o que então, você faz na prática? O que eu faço? Cheguei na empresa, né? Tenho uma equipe, diagnostiquei, sentei olho no olho, 1 a 1. Chegou um novo membro, ou eu cheguei como novo na empresa. O que eu costumo fazer? A troca tem que ser constante. Sim. Ali do apoio constante. Sim. Eu gosto de pegar o colaborador, somente eu, gestor comercial. Eu acho que o cara que é comercial e está do lado de fora, ele tem que saber falar de todos ou a maioria dos questionamentos que o cliente traz à mesa. Como é que eu preparo a equipe? Eu costumo desenhar um treinamento onde ele passa por todos os setores internos para conhecer como funciona. O cara não vai virar um especialista de DP, um exemplo. Isso é correto. Mas ele vai sentar ali e vai ver como funciona. Nesse processo, você já avança, eu gosto de falar assim, você já avança 20 casas no tabuleiro. Entendi. Na aculturação desse colaborador. Você faz com que ele entenda a empresa como um todo. Como um todo. Para ele entender a importância dele dentro daquela empresa. Além dele trocar, né, com o futuro par dele ali, do back-office, seja onde for, ele vai sendo contaminado pela cultura dessa empresa. Entende? Você já avança. Eu também não acho que não é só com a cultura, não, Carlos. Eu também assim, eu sempre fui do setor comercial, mas um tempo eu fiquei no setor financeiro. E eu sempre tive um problema com o setor, e acho que o maior problema de uma empresa é o setor comercial e o financeiro, porque o comercial quer vender. Ele quer trazer, porque ele normalmente vive de comissão. E o financeiro, normalmente, ele fica dentro, na visão comercial, né, o financeiro fica dentro de uma sala, no ar-condicionado, só fazendo a parte, lançando ali no sistema, tudo certinho. E fica com aquela guerra. Não vou lançar isso aqui, não pode, porque natural. O financeiro... E fica com aquela guerra. Eu acho que quando eu melhorei muito também comercialmente, foi quando fiquei no setor financeiro. Porque eu comecei a entender, falei, cara, não adianta a gente também vender, se lá na frente a gente vai ter um problema sério, a gente vai perder um cliente. Ou se de repente o que começa errado, termina errado.
E daqui a pouco, em vez de você trazendo um problema que, de repente, naquele primeiro momento é bom para você, porque você ganha uma comissão, mas isso também você vai trazer um problema sério para a tua empresa. Eu acho que antes de ser comercial e antes de ser financeiro, nós temos um CNPJ. Então, nós temos que pensar na empresa em si. Entendi. Então, acho que foi um dos maiores ganhos que eu tive exatamente nessa área comercial e o financeiro, é você entender o lado das duas pessoas. Então, foi dos dois lados. Aí você não cria essa... Pô, o cara tá vendendo de qualquer jeito aqui, a gente que se vira aqui dentro. Não, e o financeiro fica assim. Acontece muito isso. O cara tá vendendo de qualquer maneira porque quer a comissão. É isso aí. Aí o cara do comercial fala assim, tá me embarreirando, mas fica lá no ar-condicionado que tá indo pro sol, quem tá fazendo Existe uma frase sobre isso que ela fala assim, ó, um vende sonho e o outro administra a frustração. Excelente, né? Excelente. Então cara tá lá vendendo, o carro da cambalhota e cai em pé. Aí o carro... passou num pneu, num buraco, furou o pneu e nunca mais... Até cambalhotou o carro. Até capotou o carro só de ter furado o pneu. E aí o cara vai depois aturar lá, o cara reclamando, falou que virava 2 cambalhotas, mas na hora de vender o cara promete tudo. Mas aí onde entra o papel do gestor, de ambos os setores. Tem que existir essa troca constante. Entende? Cara, tem que ter um caminho direto aqui entre os dois. Você tem que... Vou falar como gestor também. Sim. Melhor cenário e o que eu cultivo muito por onde eu passo é você saber trocar de maneira respeitosa e criar um clima legal, principalmente com os outros gestores. Isso não adianta, cara, isso vai disseminar para sua equipe. Cara, pessoal, continuar esse assunto, assim, um dos maiores feedbacks que eu recebi na minha vida foi de um diretor. Eu sempre fui da área comercial da minha empresa, fiquei uns 3 anos na área financeira, mas depois eu acabei voltando para a minha área comercial. E eu trabalhava no ramo imobiliário, dentro de uma cooperativa de imóveis, que era a maior cooperativa do Brasil, que a nossa cooperativa é a única que era autorizada pelo antigo Banco Nacional de Habitação. Então, só que no Rio de Janeiro nós tínhamos 64 mil imóveis. E eu sempre gostei de vender. Sempre que você fala dessa empresa, eu sinto assim meio saudosista. Não, mas olho brilha. Sabe por que o olho brilha? Porque você gosta muito desse setor imobiliário, né? Eu gosto, além de gostar do setor imobiliário, vou falar o nome, que é o Inocop, que é um Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais, onde eu tenho praticamente, eu me formei como profissional. Legal. E a gente tinha uma visão muito social. Porque a gente fazia condomínios para cooperativas, nós fizemos para associações, para clubes militares. Então, assim, era para povos específicos, são pessoas específicas. Então, assim, e era muito gratificante a gente entregar... Propósito, legal, né? Então, assim, imóvel, para mim, sempre foi o seguinte. Para mim, é o maior mercadoria dentro de uma prateleira. É aquela lá de cima. Porque você pode estar com problema no trabalho, você está com problema na rua, você está com problema em qualquer local. Mas a tua casa é teu castelo. A tua casa tem que ser a tua paz. Ali, quando você entra, a tua frustração tem que ficar lá de fora. E ali é teu recanto para você parar. E pro dia seguinte, você vai começar a luta de novo. Amanheceu, a luta começa. Então, assim, quando eu falo de Inocop, para mim, para mim foi um divisor, né, comercial, como profissional. E eu sempre fui um ótimo vendedor. Assim, na minha equipe... eram uns 4 ou 5 pessoas, eu vendia 50% dos imóveis. E modesto. Isso, eu tô sendo 50% sendo modesto. Porra, rapaz. Sendo modesto, porque na verdade era de 50% a 80%. Não, eu conheço você, eu tenho certeza que você vendia isso mesmo, mas só tô falando que você é modesto porque eu falo, não, eu era um ótimo vendedor. Não, mas eu era mesmo, porque isso era o feedback que eu recebia do meu chefe e dos meus diretores. Que legal. Só que teve uma vez, o cara falou uma coisa para mim, e isso mudou a minha vida. E isso eu trago para tudo. Ele falou, Marcelo, você é o melhor vendedor que eu já vi na minha vida. Você, cara, você explica bem, você conhece o produto. E aí fez aquele sanduíche, né? Falou, passou, né? Cortou o pãozinho. Mas ele falou, mais. Quando ele falou mais, ele falou assim, pois não. Ele falou assim, todas as vezes que você vai vender um imóvel, você sempre fala 100%. Você entrega 100%. Só que, quando a pessoa recebe 92%, 95% daquilo que você falou, apesar de 90% ser um índice muito alto, você prometeu 100%. Então, na hora que você for prometer, prometa menos. Só fala o básico. Porque na hora que a gente entregar 90%,
você vai ser endeusado porque você prometeu 70%, 80%. Promete Minha Casa Minha Vida e entrega na Vieira Solto. Exatamente. E a minha empresa era muito boa. Entregava sempre o ótimo. A gente trabalhava com ótimas construtoras. Só que quando eu recebi esse feedback, hoje a gente fala muito isso aqui na Chamar. Às vezes a gente quer falar muita coisa, fala assim, vamos falar o básico? Porque é melhor a gente falar o básico e entregar mais além do que a gente chegar e prometer muita coisa. E se a gente prometer 100, se a gente acerta 99 e erra 1, a gente é penalizado por aquilo. Você regula a expectativa. Aquilo que você disse sobre o treinamento das pessoas, o processo cultural de enraizamento disso nos colaboradores, eu tenho uma... Você falou dali do treinamento em todas as funções, né? Um pouco, né? Para a pessoa saber todos os setores. Eu usei uma estratégia muito interessante na minha empresa, até foi ideia de um funcionário, de um colaborador nosso, que ele deu essa ideia brincando. De onde vem as melhores ideias? Deu essa ideia brincando. E eu falei assim, vamos fazer isso. A gente tem um dia agora, que é o dia de troca de função. Legal isso, legal. A administradora, ela vai pro lugar da compradora, a compradora vai pro lugar do orçamentista, o orçamentista. Naquele dia, é um dia que, tecnicamente, a gente sabe que tudo tem que ser controlado muito mais. Porque antes de fechar um serviço, fez um orçamento, beleza, mas calma aí. No final, o orçamentista vai conferir. Mas vai estar na função daquela pessoa, porque nada melhor do que você entender o que a outra pessoa passa, se você não estiver na pele dela. Então, você estando na pele dela, meu irmão, a compradora não me entregou o produto tal. Passa um dia de comprador. Vive a dor. Vive a dor ali pra você. Aí você entende, você começa a pensar, o que eu posso fazer para ajudar? Você inibe aqui, cara. É uma ação muito preventiva. E foi uma ideia de um colaborador, que ele falou assim, podíamos um dia trocar de função. Aí, beleza, vocês trocam todas as funções, eu troquei todo mundo, eu falei assim, eu fico em casa hoje que eu quero não trocar. Não, mas isso funciona demais. Funcionou muito bem. Funciona demais. Funcionou. É isso, é o dia de atenção redobrada. Porém, dali para frente, qualquer desvio nesse sentido, aí já é uma questão comportamental da pessoa. Porque ele já teve ali ele fala assim, lugar do outro, eu pedi esse material e não chegou. Só que quando ele estava de comprador, o material que ele também pediu também não chegou. Aí ele fala assim, caramba, vou ter que pedir antes, cara. Porque olha só, pode acontecer aquilo que aconteceu quando eu estava lá. Aí ele começa a repensar, ele começa ele mesmo a bolar uma forma de otimizar esse processo. Isso aí. Isso foi muito bom pra gente, está funcionando muito bem esse dia de troca de funções. Não, ainda tem outra coisa, né? Aquela pessoa que costuma enrolar, que você coloca outra pessoa, né? Porque já aconteceu isso comigo, exatamente quando eu fui pro setor financeiro, um trabalho que a pessoa fazia em 4 horas, depois eu fui entender que a pessoa ficava na rede social. 3 horas e fazia uma. E fazia uma. Quando eu fiquei, essa pessoa acabou engravidando, ficando 5 meses fora. Eu fui assumir o lugar dela. Quando o diretor chegava às 9h30, tudo já estava pronto na mesa dele. E a outra pessoa que estava lá, que fazia esse trabalho, só entregava meio-dia. Aí quando chegava, Marcelo, já tem que entregar. Eu falei, não, doutor, já está na sua mesa. Desde 9 horas da manhã. Que isso? Já está dentro da sua empresa. Quem manda os outros, Marcelo. Mas aí já tem bastante tempo. Até nisso é bom, porque o cara que gosta de enrolar, que gosta de valorizar o seu trabalho, né? Quando você bota outra pessoa que não tem nada a ver com a sua função, e aquele cara faz em menos tempo que você, tem alguma coisa errada. Ou a pessoa é muito ruim, ou a pessoa está enrolando. Teve um artigo que eu li muito interessante, do cara chamando de circo da produtividade, que hoje existe muito no mercado corporativo. Então, como é que é isso, cara? Às vezes você pode tratar um assunto de maneira muito objetiva e dar cadência naquilo ali e toca a vida. Você pode criar uma dificuldade. Você pode criar uma dificuldade para se mostrar a solução e vem com aquela apresentação, vamos fazer uma reunião a respeito e tal. E ali você, para se vender bem, né? O cara chamou isso de circo da produtividade. Existe muito. Existe, sim. Didaticamente, hoje, você vê muita pessoa se considerando coach de treinamento, venda de treinamento, de curso para venda para ensinar, curso para vender, curso de venda. Você acha que esses treinamentos de pessoas que muitas das vezes eles não passaram por um processo construtivo de uma empresa, muitos até são pessoas renomadas, como o próprio Flávio Augusto, como uma galera que a gente gosta. Que a gente gosta, é verdade, né? E confia o Joel J, essa galera assim. São pessoas que a gente gosta muito e admira muito porque sabe da história de criação deles. Mas tem muita gente hoje que se diz vendedor de curso de treinamento pessoal e nunca fez nada. O que você vê hoje nessa banalização de treinamento? Porque isso é uma banalização. É uma banalização, é desafiador, porque
o que eu costumo fazer e orientar a galera quando esse cenário se desdobra à frente ali, né, cara? Pô, tem um cara que a pessoa acha uma referência e tal. Pô, qual é a vivência do cara no setor, né? No setor empresarial? O que a pessoa fala tem relevância de fato? Quais você consegue aplicar, né, no seu dia a dia? Porque você é faixa preta de jiu-jitsu também, eu também. No jiu-jitsu a gente fala que é vender susto, né? Então, assim, né? Não é assim? Então o cara tá ali vendendo susto do outro lado. Geralmente, aí entra em outro aspecto, né? Geralmente, o cara que está rodando, que não tem muita vivência empresarial, ele está apresentando um caminho mais curto para o sucesso. Né? Porque aquela pessoa considera ser sucesso para ela. É verdade. Né? E esse caminho mais curto hoje é o que a galera está buscando, né? E eu não acredito nisso. Também. Eu não acredito nisso. Eu digo isso porque eu vejo muita gente vendendo soluções técnicas para você ser um profissional de excelência em uma coisa, e às vezes ele nem... O que ele mais fez foi vender curso. Então, realmente, ele é um bom vendedor de curso. Mas não quer dizer que ele saiba vender produto. Então, aí entra numa... Vender serviço. Vender serviço e produto. Não, porque tem que ser customizado. Não adianta. Não tem treinamento... Eu não acredito em treinamento de prateleira mesmo. É verdade. Não acredito. Aí eu falo de uma vivência que eu tive em consultoria aí eu vou até mencionar que para mim é uma referência que eu tenho, o Newton, que era o CEO dessa consultoria. Ele sempre falava que não existe entrega de uma consultoria para uma empresa, seja ela qual for. A gente não tem produto de prateleira. Ele falava lá atrás isso, né? E quando você desdobra para o cenário mesmo de gestão, dentro de uma empresa, de fato não é. Cada empresa tem a sua forma de gestão, tem o indivíduo ali que tem que ser tratado como um indivíduo de fato, né? Que aí entra no aspecto de gestão de pessoas. E quando você vende essa solução pronta, cara, você imagina, é como uma peça pronta que você chega, que você tem que customizar. Não vai encaixar. Não vai encaixar. Você pode até absorver algumas técnicas de venda, mas que não quer dizer que são as técnicas que vai ser aplicado ao teu tipo de produto ou ao seu tipo de cliente. Essa semana eu tive uma discussão, inclusive, falando sobre isso em casa com a minha esposa, que a gente está falando sobre perfis de vendedores. Aí ela estava explicando que ela não gosta de vendedor que aborda ela e que fala muito. E aí eu falei assim... E até ela brincou, ela falou assim, você, Wesley, é um vendedor que você conversa com a pessoa, você tenta entender a pessoa, você vai vendendo a solução para a pessoa, você vai ensinando a pessoa. Ela falou, eu me sinto incomodado, eu gosto de coisas mais assim, ó, se eu precisar, eu vou até você, peço, você vai lá e me atende e acabou. O mínimo de contato possível. Esse é o perfil da pessoa. E aí eu falei, é uma característica que você enxerga, que um bom vendedor, ele consegue vender de um produto. Um vendedor excepcional é aquele que consegue se adequar ao perfil do cliente. A pessoa. E aí, 5 minutos conversando com a pessoa, ele sabe se ele tem que falar menos, se ele tem que falar mais, se ele tem que ser mais técnico, se ele precisa ser mais emocional. Perfeito. Então, assim, eu acho que falta isso nesse tipo de treinamento. Você conseguir despertar na pessoa, no aluno ali, no vendedor, o entendimento de que ele precisa se adaptar à situação. E não a um curso, a um treinamento. Sim. Então, você está falando da ponta. Você imagina na gestão, se isso não é necessário. Né? Na gestão dentro da empresa. Como que é isso, gerir pessoas de venda? Porque deve ser um desafio, que tem que bater meta, tem um desafio, é um desafio. Eu tenho um método que eu tento não fomentar. Aí é uma coisa até que vai de encontro com alguns gestores comerciais assim que eu converso. Uns gostam de fomentar ali a disputa. Eu prefiro a equipe... uma unidade única. 300, entendeu? Entendi. Todo mundo no mesmo objetivo ali, sem espetar o coleguinha do lado. Porque a partir do momento que eu vejo uma equipe comercial, mas aí depende muito do tamanho da empresa, eu prefiro uma unidade de espartano do que o cara dando uma escotada aqui no cavalo correndo e deixando o colega para trás. Isso no clima da empresa é horrível. Fica horrível. Quando você tem um grupo coeso, que você compartilha todos os lucros para aquela equipe, você vai ter uma equipe muito melhor, porque um vai ajudar o outro a fechar. Suporta o outro, né? Exatamente, a parte do suporte. Quando você tem só tubarão,
Cada um, na verdade, ele não está pensando nem na empresa, nem no amiguinho do lado. Ele está pensando no bolso dele. Aí que são os maiores problemas da empresa, porque o cara, ele vai querer vender independente se o que ele está vendendo está certo ou errado, porque a função dele é vender. E isso, Marcelo, não se aplica só à equipe de vendas, não. Não, tá? Isso aí é... Porque hoje você tem KPIs individualizados que também fomentam essa disputa entre eles. É sadio? Imagina, o que seria do Cristiano Ronaldo se o Messi não existisse, né? Trouxe os dois em alto desempenho aqui direto. Correto. Porém, com ressalvas, você, como gestor, você tem que estar atento a isso. Mas aí eu vejo também que são... A gente sempre utiliza também essa comparação do Messi e do Cristiano Ronaldo. Mas os dois não estavam na mesma equipe. Não estavam na mesma... Exato, perfeito. Então, na verdade, imagina se o Messi e o Cristiano Ronaldo estivessem na mesma equipe. Será que os dois teriam o mesmo aproveitamento? Como um estava na outra equipe, né? Hoje mesmo, a gente saiu de uma reunião com várias empresas síndicas. Cara, ali a gente tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Neymar. Mas nós estamos ali exatamente eu brigando pela Chamar e cada um brigando pela sua empresa, mas com concorrência leal, né? Mas a gente entendendo que o crescimento dele vai me forçar a crescer também, que é o crescimento saudável. E isso, assim, eu sou super a favor. Tá? Sim. Esse ponto. Lá tinha o Messi, o Cristiano Ronaldo. E quem é que se joga no chão o tempo todo e fica chorando? Lá do grupo. Tem o Neymar, tem o Neymar. Tem o Neymar também. Tá, só pra saber. Tem o Neymar. Aqui é o Neymar lá do grupo, tá? Olha, você falou uma coisa importante pra mim. Você falou sobre grupo coeso. Sim. Você sabe quem é o grupo mais coeso que eu conheço? Não. Nossos patrocinadores. É verdade. Esses daí não tem como. São empresas que nós confiamos, atendem todas as expectativas, em todos os serviços que a gente indica. São pessoas por trás das empresas. Se eu estiver lá agora, por exemplo, 9, quem está por trás da 9? Fernando Canato, Kiko. Não é isso? Vamos ver a próxima aqui. Livre Crédito. Thiago Peixó e a Carol Compan. E Larra. Outra fera. E Larra, a Andréa Carmo. Andréa Carmo. RG Conte. RG Conte, quem tá? Richard Guedes. Então, são empresas... Saúde na Limpeza. Cíntia Miranda. R. Johnson. Bruno Cardoso. Isso é médico. Vai se falar? Condomínio App. Antônio José. Vocês estão vendo? É isso que eu quero dizer. Não são empresas, são pessoas por trás das empresas ao qual nós confiamos e nós entendemos aquilo dali e eles entendem vocês também. Arruda Pinto. Arruda Pinto, quem tá? Dr. Thales Arruda. Tá vendo? Mais um exemplo para vocês de que essas empresas são empresas que não são só parceiras. É um grupo coeso que faz parte não só do mundo condominial, mas também de toda a vivência dessa equipe que por trás disso tem anos e anos e anos de experiência. E eu quero, aproveitando nesse momento, pedir para você deixar seu like, curtir, mandar um pouco desse vídeo para alguém que você acha que é interessante assistir aqui dali, até como uma forma de treinamento pessoal para entender um pouco do mercado de trabalho, um pouco do que um gestor comercial, um gestor de pessoas, ele entende e como que ele vê o colaborador. Se você conseguir enxergar isso ou mostrar para alguém que precise desse episódio, a pessoa também dali vai tirar desse episódio de hoje muito conhecimento para aplicar na sua vida pessoal também. Você concorda? Perfeito. Então, continuando esse assunto dessa equipe coesa que nós temos conosco aqui. E eles são tão coesos, assim, que por causa do grupo que nós temos, né, só de patrocinadores, em vez de quando a gente chega lá no Instagram, vê 3, 4, 5 deles almoçando juntos. É verdade. Então, assim, não passaram não só ser patrocinadores já nossos, uma relação de troca, mas uma relação de troca, de amizade, network. E confiança, né? Confiança. No trabalho de todos eles. Vamos lá. A gente estava falando o tempo todo aqui sobre treinamento, sobre cultura, sobre gestão de pessoas. Quando a gente falou de gestão de pessoas de venda, você explicou. A sua técnica de conseguir fazer a gestão dessas pessoas é montando um grupo coeso. Espartanos, pessoas que lutam um pelo outro e que fazem o grupo todo evoluir. Sim. Como você lidar com casos de que tem aquele grupo mais disperso ali de conflitos internos? Como você, como gestor de pessoas, consegue contornar problemas de comportamento de pessoas dentro da equipe? Por exemplo, aquela erva daninha, aquela pessoa matriqueira, aquela pessoa bocuda. Como é que você consegue fazer isso? Tem que ser olho no olho, cara. Entendeu? Então, não tem outro caminho que não seja aqui, ó. A gente senta e resolve. Quando existe um conflito na equipe, aí eu uso a metodologia que eu uso em casa. Senta todo mundo à mesa e vamos resolver. Entendi. Dali tem que zerar o problema.
Porque se deixar, a coisa escala a um nível que ficar difícil retomar. Entendi. Você perde a equipe. É verdade. Então, você tem que tratar pessoas como pessoas. Pessoas. É olho no olho. Sim. Relacionamento ali, interpessoal ali, entendeu? Para a gente poder trazer o problema à mesa e resolver. Porque senão... E se não zerar... Tem que, se não zerar... Infelizmente, aí, no momento tem que tomar uma decisão. Né? E aí entra no ponto que eu queria perguntar. Até por isso que eu fiz esse gancho. Chegou a tomada de decisão. Você precisa dispensar uma pessoa porque essa pessoa não está correspondendo à expectativa, não tecnicamente só. Às vezes não está entregando o que você precisa. Às vezes entrega muito, mas é um problema para o moral da equipe. Até que ponto você tenta salvar essa pessoa e até que ponto você fala assim, não, o prejuízo... Porque demissão hoje é um prejuízo. Sim. Toda demissão... E é ruim demitir, né? E toda demissão é um prejuízo financeiro, porque a carga tributária é muito alta. A demissão no Brasil é altíssima, alta, né? Agora, tem um número que depois que você responder isso, eu vou falar sobre demissão e turnover, que é interessante a gente conversar sobre isso. Mas quando chega nesse momento, o que já passou pela tua cabeça? Quais são as tentativas que você já fez além do olho no olho para você falar assim, ó, olha, agora o peso do prejuízo financeiro e o prejuízo da equipe é melhor dispensar? É só você observar o comportamento da equipe em relação àquele indivíduo. Entende? A equipe, por mais que eles não sentem na sua frente e vai entregar, porque isso também para mim é um comportamento que eu não gosto, né? O que a galera chama de X9. Eu gosto. Esse cara aqui, porque ele vem entregar outro, eu já levanto a orelha. Entendi. Entendeu? Mas o Se ele faz isso com um amigo do lado... ele faz isso com um amigo. Tem caso de ciência, ele pode fazer contigo em algum momento também. E não só por isso, é um comportamento, são valores, né? A equipe entrega imediatamente. Se você estiver junto da equipe, né? Participando ali, sentando do lado, você vai saber. Você vai saber. Porque aí é aquilo, né? Perde quem? Hoje, tem um número que é interessante, que a gente vem acompanhando alguns números interessantes, e parte dele é que hoje... Você sabe qual é a taxa de desempregado hoje? De desemprego hoje no Brasil? Não. Tem ideia, Marcelo? Assim, não tenho ideia, mas quando você fala desemprego, é desemprego mesmo. Desemprego não é... O que aconteceu nas últimas... Não é a questão de serviços informais, não. Então, desemprego. Então, porque agora jogaram o MEI como se fosse empregado. Né? Então, assim, não tem ideia nenhuma de desemprego mesmo. Hoje eu não tenho nenhuma ideia. 7%? Só, 7%. Sabe qual é a taxa de turnover? Sabe o que é turnover? Sim. Turnover é a demissão que tem troca de função naquele cargo, né? Aquela rotatividade. Sabe qual é o número? Não. Tem ideia? Não. 50%. Caramba. Então, por ano, 50% dos cargos ficam desocupados e são reocupados por outras pessoas. E só 7% da população está desempregada. Isso é um número que diz muito, né? Diz muito, quer dizer que as pessoas não estão qualificando, não estão se qualificando e não estão se comportando da forma a entregar aquilo que a empresa precisa. E aí vem a minha pergunta sobre isso. Mas deixa eu só colocar mais um pensamento antes de você fazer. Tomara que eu não esqueça a minha pergunta. Não. A culpa vai ser tua. É muito rápido. Se fizer isso comigo, um abraço. Eu raciocinei muito para chegar nesse contexto. Não, se você quiser, de repente, depois eu volto. Vai. Porque o que está acontecendo também? Essa geração, ela tem muito daquilo de... Hoje eu estou recebendo X. Se você me der X mais 10, ele acaba saindo. Então, assim, eu acho que essa geração tem muito disso também. Ela não tem... Que a nossa geração, assim, cara, qual era o nosso pensamento? A gente entrar dentro da empresa como boy, crescer, virar gerente, e você chegar a ser um diretor, você crescer ali dentro. Hoje não. Eu vou ser perverso no termo. Prostituição profissional. Mas exatamente. Hoje existe essa prostituição. O cara tá ali, tu tá pagando, tu tem uma ótima empresa. Gosta do cara, trata ele bem. Gosta do cara, trata bem, mas o outro me ofereceu R$100 a mais, o cara sai. Posso ser polêmico um pouquinho aí? Opa! Então... Se você for, a gente é o dobro aqui, vai lá. Nosso mundo é esse aí, que você está falando. Né? Aí entra uma pergunta aqui. Nós fomos moldados por um mercado de trabalho já existente. Sim. Entende? Então a gente entrou, a gente veio naquela fila na escola, sinal do recreio. Então você vem naquela tocada aqui. Hoje você tem uma geração diferente. Sim. Né? A geração que não se adequou ao mercado de trabalho ou o mercado de trabalho, as empresas que não se adequaram a essa geração que está chegando? Rapaz... É uma boa pergunta. Verdade, porque você não é só um lado, né?
Por isso que... Então você quer ser polêmico, eu vou ser mais do que você agora. Vamos lá. Porque eu nem vou responder a sua e eu vou repetir uma polêmica que eu fiz no Até porque não sei nem responder. Não é sobre isso. Dá pra... Mas a gente vai discutir sobre isso. Mas aí eu vou te perguntar. A mesma coisa que eu falei no outro programa. Você já parou pra pensar que essas pessoas são as pessoas que daqui a pouco elas vão estar contratando? Exatamente. E como é que vai ser a contratação delas? Se elas mesmo não são pessoas que são aptas para o mercado de trabalho hoje. E elas vão ser as pessoas que vão avaliar os próximos profissionais. Então, assim, falando sobre o que você falou, eu acho que o mercado de trabalho realmente precisa... Foi legal, primeira vez que alguém me faz uma pergunta. O mercado de trabalho precisa se adaptar à realidade. No entanto, tem funções que exigem que não exista adaptação. Não tem como, por exemplo, você adaptar a rotina de salubridade ou rotina de aptidão de um médico que vai fazer uma cirurgia cardíaca. Você não tem como mudar, eu vou operar a hora que eu quiser, vou operar de casa, porque... Então, aí não tem negociação. Não tem. E eu acho que, se você parar para pensar em grandes empresas, a maior parte delas voltou o seu núcleo de novo para dentro da empresa. Ela teve a sua necessidade de home office, mas depois que ela viu que o home office ele não estava sendo bem gerido pelas pessoas, Sim. ele voltou a internalizar a equipe toda. Sim. Porque ele viu que muita gente não sabia trabalhar. Não sabia trabalhar de casa. E eu sei disso porque eu trabalhei muitos anos de home office. Eu com a própria empresa, mas sendo home office. E eu demorei, pelo menos, depois que eu saí do CLT, eu demorei pelo menos 1 ano até me adaptar e entender que aquilo dali era muito mais exigente do que eu pegar, me arrumar e ir pro escritório. Muito mais. Muito mais. Muito mais, nem se compara. E exigia uma dedicação, e até porque a gente também acaba virando um workaholic. Se você for muito bom, você vira um workaholic, você trabalha o dia inteiro. Aí entra a questão aí você abre... Com esse retorno de maneira presencial das empresas, é um dos gaps onde 40 a mais está voltando para o mercado. Entendeu? Porque ele não se incomoda com isso. Não se incomoda, ele está moldado a isso. A isso, entendeu? Aí, por que... Então, aí entra uma outra questão. Já vamos linkar com o que você falou agora. Por que a gente, de home office, nós, da nossa geração, a gente se estoura de trabalhar? Porque nós estamos moldados para entender que qualquer momento que a gente pare aqui para dar uma respirada, a gente está deixando de entregar. É a maneira que a gente foi moldado. Entra a questão de geração, cara. Deixa eu devolver a pergunta. Deixa eu só falar uma frase. Sim, pode falar. Outro dia eu estava discutindo com um colaborador, conversando de boa, tá? Não era discutindo não. Que ele falou assim, rapaz, eu não gosto nem de olhar meu telefone enquanto eu estou trabalhando. Aí eu falei assim, mas é importante você olhar, porque às vezes é uma coisa séria, cara. Às vezes sou eu mesmo te ligando pra falar uma coisa e você deixa o telefone no mudo. Ele falou, não, vou me policiar sobre isso. Mas sabe o que é? Eu acho que enquanto eu tô trabalhando, todo minuto que eu tiro para não estar em função da empresa, eu tô roubando você. E eu falei assim, cara, se todo mundo pensasse dessa forma, seria incrível. Mas eu vou te falar uma coisa, eu aqui te dou flexibilidade. Você pode ser um pouco do que você é, mas pensar que você precisa me entregar tudo aquilo que eu preciso. Se você conseguir ter esse nível de equilíbrio, para mim você vai ser um excelente profissional. Não precisa ser nem tão rígido, nem tão flexível. Acha o equilíbrio e trabalha bem. Até para ter uma descompressão também. Essa sua visão é bom porque você... o cara ganha longevidade dentro da sua empresa, entendeu? Porque senão daqui a pouco... Não adianta, o pessoal vai falar assim, pô, é mimimi, não sei o quê. É a nossa visão. Mas, pô, burnout tá aí, cara. Entendeu? Então, mas deixa eu te fazer uma pergunta, né? Manda bala. Colaborador com burnout, Manda bala. Mais um. Caramba. Então, assim, depois eu vou entrar nessa nossa parte condominial, né? Depois a gente falar sobre gestão. Vou deixar isso mais para o final, para falar exatamente sobre os problemas emocionais hoje dentro do mundo condominial. Interessante. É um bom tema. Mas você falou uma coisa. Será que as empresas também não teriam que se adaptar a essa nova geração? Vocês já pararam para pensar como que vai ser a nossa polícia numa instituição daqui a 20 anos? Como que vai ser? Os bandidos... Eu não consigo nem entender como são agora. Não, agora... Agora eu já não entendo muito como está essa questão. Mas só que o cara vai pra guerra. Você pega hoje os soldados, você pega o pessoal do BOF e fala assim, sobe a favela lá, o cara, missão dada, missão cumprida. São os 40 a mais que estão lá hoje, os policiais, os caras são guerrilheiros, o cara vai lá e troca de polícia tiro, para mim, minha família, eu vim de uma linhagem policial civil, então, né, cara? Então, assim... Imagina, daqui a 20 anos,
30 anos você entregar a arma na mão de um cara? De um Enzo. Fala assim, ó, é do Enzo. Então, mas aí que eu... Sobe lá agora a favela, troca então... tiro. Fala assim, eu não vou subir não, tá doido? Pra que armar? Vou subir com flores. Fico pensando num Enzo segurando a arma, meu Deus. Cara, vocês já pararam pra imaginar? Como que será o nosso futuro? Os bandidos super bem armados, quem foi criado em comunidades, delicado mesmo. Quem foi criado, que lá sabe que a criação é diferente. Lá tem o seu próprio território, lá você tem os seus próprios reis, meu Deus as pessoas que comandam. Eu vou ser cancelado. Mas sabe o que acontece, Marcelo? Os bandidos vão estar cantando funk. Não vão estar segurando arma, não. Pode ser. Não, os bandidos do futuro não vão estar mais querendo traficar drogas, eles vão estar querendo fazer funk. De repente a droga vai estar liberada. Desculpa, pessoal, não quis ser polêmico. Mas é verdade, é isso aí. Foi no alvo, no alvo. Fala aí. Então, eu acho que essa adaptabilidade na via de mão dupla tem que existir hoje até para preparar essa galera que está avançando no mercado de trabalho, entendeu? Então, eu me sinto responsável na formação do colaborador que está na minha equipe. Sim. Entende? Se ele vai querer absorver isso ou não, aí é um território que eu não consigo pisar. Mas quantas empresas têm um gestor exatamente para você... adequar os funcionários a uma melhor visão de cultura, de DNA da empresa ali. É muito difícil. É difícil. Qual dica que você pode dar para o gestor que ele quer contratar hoje uma pessoa menos 30 e que ele precisa avaliar o perfil dessa pessoa para saber se essa pessoa tem um comprometimento? Eu nem estou falando para o tipo de empresa, mas qual o perfil que você avalia hoje que você acha que o gestor deveria avaliar? Eu sei que são inúmeras variáveis, mas deve ter algum tripé ali que você consegue identificar no perfil da entrevista. É um desafio isso aí, hein? É um desafio porque na entrevista, geralmente, o cara já vem pronto. Já todo montadinho. Entendeu? É um risco. Você está abraçando um risco. Depende. Né? O Wagner Lessa esteve aqui, ele falou que foi entrevistar a pessoa e a pessoa foi do lado da mãe. A mãe sentou na mesa do lado. Eu já vou entrevistar que ele falou assim, tô preocupado aqui porque eu não avisei pra minha família que eu consegui chegar. Então, assim... Não, mas essa geração IA, ChatGPT, ele já tem assim, como devo me portar? Hoje eu tenho uma entrevista... Mas uma coisa como devo, outra é se ele consegue. Aí, na execução que é na hora que vai falar contigo, já tá, o script está montado. Então, vamos lá. Digamos que ele não tenha montado um script, digamos que você, como avaliador, precisa avaliar isso. Qual é o tripé? Me dá só 3 dicas. Que um avaliador hoje, ele precisa se identificar ali para entender como que a pessoa consegue atender um perfil profissional, independente da área. Vamos lá. Eu gosto de avaliar o tempo que o cara passa em cada empresa que ele trabalhou. Eu gosto também. Experiência. Legal, também faço isso. Eu gosto de avaliar isso, porque ali você já mostra um cenário da geração a qual a galera julga ser polêmica. Sim. Né? Geralmente não passa de 2 anos, 2 anos e meio. Se o cara não tiver aquele reconhecimento ali, um abraço. Né? Eu acho que vai muito do feeling ali na troca, na conversa. Eu não gosto de entrevistar de uma maneira engessada e pronta. Tieteteca, né? É igual a gestão da equipe. Você tem que tratar o indivíduo como... Você precisa entender como ele é, primeiro como pessoa, e depois você começa a desdobrar alguns cenários da sua realidade ali da empresa como gestor, da atribuição a qual ele vai exercer. Você parando e analisando isso, você consegue, talvez elaborar um cenário um pouco mais à frente. Eu acho que a entrevista ela é muito individualizada, Wesley. Deixa eu só complementar. Você acha que o estado civil dessa pessoa, menos 30, se tem filhos, né? Porque você vai fazer uma entrevista. O cara é casado, então já tem um comprometimento. Tem filhos, tem obrigações. Pô, cara, mas vou te falar, depende. Então, mas... Nunca falei essa palavra aqui. Depende. E outra coisa, redes sociais. Você verifica isso? Porque, assim, todas as vezes que a gente verifica redes sociais de pessoas que mandaram o currículo pra gente, ali também diz muito da vida da pessoa. Ou não? Isso não influencia pra você? Eu acho, dependendo da rede social com a gente fala, acho uma mentirada só, cara. Assim, então, eu não consigo dar credibilidade à rede social. Entende?
É óbvio, se o cara tem um desvio comportamental que é agressivo demais na rede social, cara, você já fica meio... Não faz sentido. Mas eu acho a rede social uma mentirada só. Sim. Entendeu, cara? Então, assim, eu avaliar por rede social, eu não faço isso. Não faço. Legal. Eu vou falar... por que, Marcelo, eu falei depende naquela hora? É porque tem pessoa que tem filho e aí ela usa o filho como uma muleta para também não trabalhar. Ah, meu filho tá doente. Toda semana o filho tá doente. Ou o cara tem aquilo como propósito. Ou o cara tem aquilo dali como, não, ó, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que sustentar meu filho. Então, assim, tem dois lados de ser casado. Tem dois... por exemplo, a pessoa é casada, a pessoa tem uma casa, não sei o que lá, tudo bem. Mas às vezes o marido chega assim, não precisa trabalhar, não. Sai daquilo lá. Então, não, tem gente que fala assim, ó, não, cara, trabalha porque a gente precisa montar nossa casa. Então tem sempre dois perfis. E o cara, e a pessoa que é casada e vende aquilo ali como o mundo ideal, mas o comportamento dela fora de casa é outro. É outro. Então, assim... Isso que o Marcelo falou da rede social é interessante. Eu não uso como um padrão de avaliação, mas eu uso como um complemento avaliativo para entender... se aquela pessoa tem um perfil, como você falou, muito discrepante ou muito absurdo. Você vai assim, um negócio muito forte. Por exemplo, na hora que eu vou contratar... Mas isso também depende muito do perfil que eu estou contratando naquele momento. Quando eu contrato um engenheiro de um jeito, quando eu contrato um comprador de outro... Sim, também tem o perfil da contratação. Por exemplo, eu nunca vou contratar... Wesley, nunca vou contratar um engenheiro que o cara... Principalmente se ele fizer a função junto comigo, calculista, por ser calculista, que o cara, de repente... enche a cara, bebe muito, não sei. Cara, eu nunca vou confiar num cálculo que o cara vai fazer para um prédio que vai suportar vidas, que o cara naquele dia não podia estar alterado. Da mesma forma, eu não contrato profissional que fuma em canteiro de obra. Eu não contrato. É meu perfil. Eu posso escolher. Mas você pode escolher, exatamente. Não, e aí eu vou tentar avaliar e aquilo dali eu vou ver. Se numa rede social, se ele aparece fumando, se o outro aparece bebendo muito. É aquilo, né? A gente... Nós, como gestores, nós temos que ser flexíveis, Sim. Mas isso não quer dizer que a gente tem que abrir mão. Absorver tudo. Até porque você pode dar prejuízo na empresa inteira por causa de uma pessoa. Exatamente. Eu vou te dar um exemplo. Eu tive, no caso, eu trabalhei numa empresa que a compradora, ela fumava, mas fumava um cigarro atrás do outro. E entre os cigarros, ela tomava um cafezinho. E entre o cafezinho, ela olhava o celular. O famoso combo, né? Café, cigarro, café, cigarro. Café, cigarro e celular. Se ela, de 8 horas por dia, se ela trabalhava 2 horas, era muito. E as compras viviam atrasadas. E aí ela falou assim, eu preciso de um assistente. Não, você precisa parar de fumar, beber cigarro e trabalhar. É verdade. Porque toda vez que você vai sair daqui para ir lá na rua fumar um cigarro, você perde 5 minutos. Aí você volta, toma um café. As pessoas não conseguem entender que a entrega, o comprometimento, ele tem que ser rígido. Isso é inegociável. Isso é negociável. As outras coisas você pode falar, não, beleza, vamos abrir mão aqui. Eu, por exemplo, hoje em dia, eu não cobro meus colaboradores que eles trabalhem de 8 às 5, né? De 8 às 17. Eu peço para que eles façam de 8h30 às 17h30. Aí a pessoa fala, por que um horário quebrado? Não, porque eu não quero que a pessoa pegue o horário principal de rush de trânsito. Meia hora a mais para o cara poder sair, todo mundo já saiu e o cara chega lá mais tranquilo. Muita diferença. Eu falei com um colaborador meu que ele falou assim, cara, se eu fosse chegar aqui 8 horas, eu tinha que sair 2 horas antes. Como eu chego aqui 8h30, eu saio 1 hora antes de casa. Soma isso na semana. Não é? Então, assim, isso tudo, você pode ser flexível para isso tipo de coisa. Dá para ser flexível. Né? Mas vamos lá, eu quero fazer uma pergunta para você, porque a gente está se aprofundando muito nisso, e não sei nem se o pessoal de casa está entendendo onde a gente quer chegar. Mas agora eu quero sair completamente do tema. Eu quero fazer uma pergunta que a gente sempre faz para as pessoas aqui. Quem é o Carlos por trás da empresa? Quem é o Carlos? Quem é você, pessoa? Quais são os seus hobbies? O que você gosta? Família, música, filme, esporte? Me fala um pouco de você. Formação. Se você tem mais de uma, se não... Então, vou começar pela formação. Eu sou formado em administração. Eu tenho 3 especializações. Que legal. Né, MBA, e fiz um mestrado em marketing internacional. Nossa Senhora. O Carlos Magno, de casa, é o pai de 3 filhos. Caramba, não parece, cara. Tem 3 filhos, cara. Eu tenho uma de 18, um de 16 e um de 1 e 2 meses. 1 e 2 meses? Agora eu acredito que você tem mais de 40. 18 não é possível. 4.7. Tenho como hobby principal a prática do jiu-jitsu. Que é minha terapia diária.
Adoro ficar em casa, adoro fazer churrasco pra família. Porra, que legal. Porra, adoro sair com todo mundo. Adoro ter os meus momentos com a minha esposa também. Pô, que legal. Que, pô, é uma companheiraça, assim, pô. A gente tem uma história muito bonita junto. A maior parte das pessoas bem-sucedidas tem casamentos bem-sucedidos também, né, cara? Porque certeza se você tiver uma companheira ali do seu lado ali e você for um companheiro para sua companheira, a tendência Lembra é sempre aquilo que eu falei da equipe? Assim, uma equipe coesa, as pessoas se suportam com um objetivo fim. Sim, sim. Isso serve para o casamento também. Para a família, para dentro de casa também. Só jiu-jitsu você pratica ou tem mais algum esporte que você gosta? Jiu-jitsu. Já surfei, mas fiquei afastado agora. Eu também, mas meu peso hoje não deixa. Se eu subir na prancha, eu afundo a prancha. Meu lombar não permite também. Mas assim, é só jiu-jitsu. Eu tenho 3 filhos, meu irmão. Cadê o restante do tempo? O esporte é cuidar dos filhos. Não quero falar nada, mas ele tem outro hobby que não é muito legal, não. Ele tem outro hobby que não é muito legal, não. De vez em quando vejo lá no Maracanã. Ah, rapaz, é torcedor? Isso eu gosto. É torcedor de que time? Tricolor. Tricolor? De vez em quando vejo lá. Mas é melhor do que ser flamenguista. É melhor, não tem a dúvida. É melhor ser tricolor. Sem dúvida. Vamos lá. Então, já que você se definiu, eu queria finalizar essa definição pedindo para você se definir em uma palavra. Escolhe uma palavra que consiga definir você como pessoa, como profissional, como tudo. Porque é muito fácil falar assim, como pessoa eu sou assim. Mas uma que consiga definir como um todo... acaba... É aquela história, pô, esse cara... profissionalmente não é um cara legal, mas como aqui fora é legal. Ou não é, né? Ou não é. Eu sou um cara resiliente. Resiliente. Foi a segunda vez. Resiliente porque quando eu remonto a minha história de vida, a gente tem algumas quebras, assim, aí entra inúmeros fatores, né? Eu tive uma criação muito boa aqui pra gente absorver e seguir em frente. Entra o jiu-jitsu, que ajuda a formar. Eu acho que é muito importante para que a gente saiba como é que é. Eu sou suspeito a falar. Eu nem vou me aprofundar muito aqui no jiu-jitsu, porque no episódio passado... Só falou de jiu-jitsu. A gente estava aqui com um advogado, que ele também é faixa preta de jiu-jitsu. E acho que a gente tomou 10 minutos da entrevista só falando de jiu-jitsu. Se entrar nesse tema, a gente vai embora. Vamos ter que montar um dia uma bancada só de jiu-jitsu. Só de jiu-jitsu. Marcelo vai ter que eu vou ter que sair, eu vou ficar fora. Marcelo vai começar a fazer. Eu vou ficar fora. Tem um tema legal. A aplicabilidade do jiu-jitsu no mundo corporativo. Você tem um produto aí até para treinamento, cara, se você quiser, entendeu? Filosofia do jiu-jitsu, né? Aplicada ao condomínio, por exemplo. Aplicada ao condomínio, à vida, a qualquer tipo de realmente, eu nem posso falar, porque chega a ser... Para mim é muito importante, assim, eu gosto muito de esporte, né? Também. Eu não sou só do jiu-jitsu, eu tenho... Assim, eu nem consigo parar a pensar em esporte que eu não tenha praticado. Até arco e flecha já pratiquei na minha vida. Mas eu gosto de tudo que você pode imaginar. Mas eu tenho na minha realidade que o esporte, ele molda tanto o psique quanto o comportamento do ser humano. É fundamental. Eu acho fundamental. Ó, eu vou te dar um exemplo. Tênis. Eu jogo tênis. O tênis tem uma característica que é o seguinte. No futebol, se você der um passe errado, você tem 5 minutos até a bola bater no teu pé de novo para você ter se acalmado e conseguir dar um passe certo. No tênis, se você sacou errado, você tem 30 segundos pro segundo saque. É verdade. E você tem que esquecer que você sacou errado, senão você vai sacar errado de novo. É verdade. Então, você tem que ter essa resiliência que você falou. É muito mais rápido. Se você jogar um ponto errado, todos os pontos, se você ficar preso naquele ponto, eu errei aquela bola, tu vai perder o jogo. Então. Porque grandes jogadores perdem. Legal isso aí. Então, a característica que você tem de se remoldar, de se readaptar, e o que passou, a próxima bola, é muito grande. Eu sem nunca ter imaginado isso que você falou em relação ao tênis, eu falava muito para uma pessoa que trabalhou comigo há pouco tempo atrás. Perdeu um negócio, tá chateada, toma 10 minutos para se lamentar e vamos embora para frente. Próxima bola. Porque senão... Meu treinador fala isso. Porque tem aquela que tá quase no gol, aquele negócio que tá quase assinando, perdeu. Deu errado. Meu Deus, meu irmão, faz parte do game. Bota a cabeça você tem direito de se lamentar, você vai sofrer um pouquinho, mas vamos embora, vamos seguir. Entendeu? Então, é engraçado que um colaborador meu chegou ali fora agora. Eu falei dele hoje, que é um excelente colaborador, que é muito nosso amigo, e eu falei muito dele hoje, ele está aqui agora, aqui fora. O que acontece? No tênis tem essa característica que eu estou falando, por quê? A próxima bola é sempre a próxima bola, por quê? No negócio, na vida, um problema que você teve com sua esposa, se passou, esquece. Pensa no próximo dia. Pensa no próximo minuto. Exatamente. Já acabou. Rapaz, o problema já passou. E não volta lá pra mexer naquela gaveta, não, cara. Meu treinador fala... Quando eu errei uma bola, ele fala assim, eu falo, desculpa. Não pede desculpa.
Se você pedir desculpa, você tá pensando aquilo dali, e a próxima bola que você vai bater, você ainda tá pensando na desculpa. Esquece, bate, vai batendo, vai batendo. E é isso, vai jogando, vai levando a vida. Erros e acertos. E aí eu vou até, para acabar esse tema disso, eu vou falar, um grande jogador de tênis chamado Roger Federer, ele falava que, até na vida dele, que ele foi um dos maiores campeões de tênis da história, se não o maior, que eu posso estar equivocado, mas um dos maiores. Ele falou que ele perdeu mais de 90% dos jogos da vida dele. Mesmo assim, ele foi o maior campeão da história. Porque na vida, a gente erra mais do que acerta. Muito mais. E se a gente se preocupar só com os erros, a gente não vai ter acerto. Não avança. Então, você fica aqui de lição alguma coisa, pensa sempre na próxima jogada, pensa sempre no próximo empresa, pensa sempre no próximo dia. Perdeu um negócio, pensa no próximo. Concorda comigo? Perfeitamente. Então, isso aí. Estamos concluindo esse assunto no momento. E agora eu quero deixar o Marcelo puxar um assunto que eu sei que ele quer levar para o mundo condominial. Sim. Então, faça a sua pergunta do mundo condominial. Não, na verdade, você falou exatamente o que os síndicos passam, né, dentro dos condomínios, né? Roger Federer perdeu 90% e o cara ainda assim foi o melhor tenista do mundo. Cara, os síndicos dentro dos condomínios. Cara, ninguém entra no condomínio, assim eu vou dizer para você... Acertando tudo, né? Acertando tudo. Nós somos seres humanos, não né? Mesmo, nós como síndicos, mesmo. nós somos seres humanos. E a gente sempre tenta fazer o melhor para o condomínio. E As pessoas enxergam isso? Posso ser sincero? Não enxergo. Você de casa não tá vendo que você tem o Roger Federer no seu condomínio. Que absurdo você de casa. Não, mas não é só... Eu vou dizer para você... Hoje, Todo né, mundo, como né? falei, hoje a gente está com 7 empresas síndicas almoçando juntos. E todos eles falam a mesma coisa. E essas pessoas que estão ali com a gente são pessoas idôneas, são pessoas honestas. Você conhece todos eles que estavam ali comigo. Você não conhece, mas você vai ter o prazer de conhecê-los. Timaço. Cara, assim, são os tops. Você não vê essas pessoas metidas em confusão, cara, tu não vê problema. Timaço. Cara, e a gente vai... Sem estrelismo também, né? Sem estrelismo também. E se você for ver a dor deles, cara, inclusive um deles, a gente até voltou a se reunir agora, porque um deles, até mandar um abraço pro Fábio Teixeira, o cara infartou. Sabe por quê? Infarto. A quantidade de burnout, de doenças emocionais, hoje com síndico. Né? Isso aí a gente podia até depois trazer um episódio só pra gente falar isso. Mas é uma boa pergunta que você vai fazer. Já entendi sua pergunta. Então, eu quero exatamente entrar nesse mundo condominial, não na parte de psicológica, né? Pelo tempo que você tem desse mundo condominial, né? Já trabalhou muito tempo numa administradora, hoje você está em outra. Nessa parte de gestão, o que o síndico pode fazer, tá? Não só para melhorar só a gestão dele de pessoal, mas também que ele possa ter mais paz, evitar trazer certos problemas para dentro de casa, para evitar ter mais qualidade de vida. Qualidade de vida, exatamente isso. O que eu vejo acontecer é assim, o mundo condominial, ele tem inúmeros desafios. Como você falou aí, esse timaço de entrega que você se reuniu hoje, a galera vai para dentro do problema, né? Porém, você ir para dentro do problema não quer dizer que você tem que trazer o problema para dentro de você. Exatamente. Se você tiver essa barreira aqui, você consegue não avançar de maneira negativa, como aconteceu com o nosso colega. Só que isso é um desafio, cara, porque volto à questão de geração. Quando ele está falando aqui da nossa geração, você começou, meu irmão, você vai até o final, na maioria das vezes, né? Seja a dor que isso apresentar. Aí está o grande problema, aí está o grande desafio do equilíbrio, cara. Então, o síndico, ele é consumido para criar soluções dentro dos condomínios, né? São pessoas que estão do outro lado. Então, o cara tem que ser meio que um camaleão, né? O que envolve isso aí? Você vem um condômino falar com você de um jeito, ele é de um jeito X, vem outro de um jeito Y. Às vezes, esse que é do jeito X falou, no outro dia ele não está num bom dia e já vem cheio de pedra na mão. Então, assim, o síndico, se ele souber, aí entra o desafio, eu repito, filtrar isso e não trazer
Para ele se somatizar, um abraço. Só complementando. Mas aí como é que faz isso? Como você faz isso? Não vou nem perguntar como faz isso, porque é difícil essa resposta. É difícil. Né? Mas eu vou te fazer uma pergunta que vai ser fácil a sua resposta. Quantos síndicos que você conhece que são menos de 40 anos? Se você quiser também, não precisa responder. Cara, olha só, do meu... Tô falando de parceiros, assim, que eu já fiz negócio. Eu só conheço uma empresa que tem síndico abaixo de 40 anos. Porque eu vou dizer para você, eu só conheço uma empresa. Mas já estavam no segmento. Sim. Eu conheço a Fernanda Barcelos. 40? Não, ela não tem 20, não? Não. Pô, achei que a Fernanda tinha 20. 40 a mais. Beijão, Fernanda. Mas, na verdade, eu conheço acho, uns 4 ou 5 síndicos abaixo de 30 anos, assim. Você conhece mais como síndico orgânico? Até 30 anos, 30 e poucos anos. Eu conheço 2 orgânicos, 3 profissionais e um ex, porque estava trabalhando na Chamar e agora não está mais. Eu estou aqui ainda escaneando. Só me veio verdade. Essas tinha duas pessoas. Também que era síndico e não é mais agora. Não é mais. Mas, de qualquer forma, eu entendo isso, que o perfil do profissional mais jovem, como síndico, ele uma hora vai entrar no mercado. Sem dúvida. E esse perfil mais novo, que não tem esse fortalecimento como nós temos, isso vai ser bom para ele, porque, pelo que você está me dizendo, a nossa geração entra de cabeça até resolver o problema. E isso consome a pessoa. Porque muitas vezes você não consegue resolver. Às vezes você resolve, mesmo assim é criticado por isso. Sabe qual é a grande questão? Aí volto para o aspecto geracional. Nós não fomos educados para saber lidar com as nossas emoções. Sim. Entende? Então a gente internaliza aquilo tudo. Estou falando de experiência própria. Sim. A gente internaliza aquilo tudo. Mas isso é bom? Porque, por exemplo, não é bom. Tudo bem, mas ir para o síndico jovem, que ele tem a tendência de ser muito mais mimizento, e que ele não aceita desaforo, e que ele tudo tá abalando ele psicologicamente, abalando ele emocionalmente, como que vai ser? Não vai ter. Não vai ter negócio. Aí minha pergunta, agora eu vou até me ajustar aqui para fazer essa pergunta. Vou me ajustar também aqui, então. Então vamos lá. Eu vou entrar agora numa pergunta então polêmica sobre isso. Você acha que é necessário a profissionalização do síndico? Não tem como não ser profissional o síndico para entrega. Né? O mercado hoje está muito exigente. Tá. O sarrafo está lá em cima, cara. Entendi. Entendeu? Até nas abordagens mudou muito. Hoje a galera está se aprofundando no tema. Então, se quem tiver ali entregando não for um profissional de fato, esquece, cara. Entendi. Então, na verdade, o que você está me falando é que essas pessoas são jovens, mesmo elas se profissionalizando, dificilmente, por uma característica comportamental, elas vão conseguir ficar no mercado de trabalho por muito tempo. Se eles não trabalharem essa característica comportamental, é difícil. Porque agora parece que esse programa está falando só de geração, né? Mas não é, não. É porque acaba desdobrando ali. Mas não é esse assunto, não. Porque, olha só, o que nós estamos falando é um tema complexo. Porque nós estamos falando o seguinte. Antigamente, quando a gente estava cansado, exausto, a gente só falava, porra, precisava tirar umas férias, precisava tirar uns dias, doido para chegar final de semana. E segunda-feira estava renovado. Hoje em dia, o burnout é a doença do século profissional, né? Do século, questão profissional, porque a depressão acho que é a doença do século, né? Mas do século profissional, o burnout é isso. E eu vejo que hoje em dia tudo é burnout. As pessoas estão cansadas de um dia. Estou com burnout. A pessoa teve um outro problema de saúde ligado àquilo dali. É burnout. Então virou uma... Como é que o médico falava antigamente? Virose. Burnout é uma virose. Que você está cansado, é burnout. Então, antigamente você estava estressado e precisava tirar alguns dias. O que eu entendo é que o profissional, ele ficou tão frágil e se fragilizou tanto que ele não vai conseguir manter essa postura profissional do síndico. E aí que é o meu medo. Para onde o mundo vai? A gente está falando do policial, o Enzo segurando a arma. Como é que vai ser o Enzo assumindo uma assembleia que os outros estão querendo comer o fígado dele, mesmo ele estando certo? Ele vai sair de lá o quê? Chorando? Então eu acho que vai falar que foi abusado psicologicamente? Acho que a pior parte estão abusando de mim psicologicamente, estou abalado. E a pessoa está certa. E por mais que esteja até errada. Tá? Errada, quando digo, assim, eu sempre separo o erro de culpa e de dolo. Tá? Errar, todo mundo pode errar, nós somos seres humanos.
Agora, não é porque a pessoa errou que ela vai ser execrada. Sim. Né? Essa semana, uma amiga nossa do mundo condominial, o cara fez um vídeo falando que ela praticamente estava sendo perseguida dentro de um condomínio, que ela falou assim, por causa da paz dela, ela renunciou. Só que eu conheço essa síndica, não vou dizer para você, eu não conheço ela profissionalmente, mas eu sei a índole e a ética que ela tem. Por causa disso, você merece ser execrado? Por causa disso, você merece ser humilhado em assembleias? Então, entra aquela cultura do cancelamento, né, cara? Ela extrapola as redes sociais. Então, assim, eu acho que hoje vai ser o maior problema dessa nova geração, vai ser exatamente essa parte emocional. Eu não sei se essa geração... eu até brinco com meu filho. Filho, vai ser síndico de um condomínio? Ele, pai, tá doido, não quero ser síndico, não. Ele não tem condição psicológica para atender, na verdade, até nossa geração, muitos deles tem problema. Imagina essa geração agora que está vindo. Então, assim, eu acho muito complicado. Eu gostei muito da sua pergunta. E como é que vai fazer para isso acontecer? Como vai ser para fazer com o Enzo do futuro. Como é que ele vai conseguir evoluir hoje? Se ele está querendo entrar hoje no mundo, ele está assistindo de casa, é um filho ali de um síndico ali, ele fala assim, cara, mas eu quero seguir meus passos do meu pai. Ou então, não, eu quero seguir... Meu pai é dono de uma empresa de síndicos profissionais e eu quero seguir... O que ele tem que fazer? Quais características ele deve tem que treinar? estar pronto para desenvolver algumas competências comportamentais, então, quais né, cara? os skills, resiliência principalmente. Quais os skills que ele vai ter que desenvolver? Você tem que ter uma tolerância, você tem que ter um equilíbrio emocional bem trabalhado, entende? Você tem que ser resiliente pra caramba, porque, cara, síndico é pancada de tudo. Entender que nem toda crítica é uma afronta pessoal. Assim, às vezes uma crítica é um ajuste num processo. E não a pessoa. Entende? O problema não Quando você fala de entrega, é isso aí mais ou menos. Se você souber separar isso, isso serve até para par de trabalho. Assim, cara, olha só, vou fazer uma crítica aqui, mas não é a você, é o processo. Vamos fazer esse ajuste. Então, acho que o maior problema, acho que nas empresas é exatamente essa. A pessoa separar. Eu sei quando a pessoa está falando de mim, como Marcelo, ou quando a pessoa está falando do meu trabalho. E eu vou dizer para você, acho que é a primeira vez que eu vou falar isso aqui Vou até virar. Então, a primeira vez. Me ajustei na cadeira também. Não é quando a pessoa fala assim, você está fazendo um péssimo trabalho, ou você está fazendo isso, aquilo. Eu sei que não estou fazendo, então para mim aquilo ali não me afeta. Porque a gente sabe quem somos nós. Mas sabe uma coisa que me afeta? Quando alguém chega assim, de boa, chega assim, Marcelo, cara, se você tivesse feito isso aqui, será que a gente não teria conseguido um aproveitamento melhor, que não sei o quê? E o cara me fez pensar, e eu falei assim, cara, se eu tivesse feito, de repente dado um maior tempo para fazer aquele trabalho, eu poderia ter tido um melhor resultado. Você acabou de dar uma arma para a pessoa poder Exatamente, mas eu prefiro ser assim. Porque, assim, isso me faz crescer. Você entende isso como uma oportunidade de melhoria, né? Mas só que isso me faz pensar, falei, cara... E tem gente... Mas não te abala? Não me abala... Mas te levanta uma anteninha ali de você... Mas levanta uma antena, mas eu começo a me cobrar, porque a maior cobrança que eu tenho não são das pessoas, dos condôminos, ou da empresa, ou de A, B ou C, não. Acho que a maior cobrança que a gente tem, acho que essa geração 40 a mais, são de nós mesmos. Essa cobrança que eu tenho... Sucesso pessoal, né? De sucesso pessoal. E saber que, de repente, eu poderia ter feito algo melhor para essa pessoa e não fiz por incompetência ou, de repente, até displicência da minha parte. Isso me machuca mais do que quando a pessoa vai lá assim, porque você fez isso, você é errado, que não sei o quê. Isso para mim não... Nós sabemos que Uma das suas graduações é de psicologia, alguma coisa? Não. Porque a gente agora está entrando numa parte que vai ali dentro ali do ímpeto de... sucesso e de conquista pessoal, que se ela... Assim, o Marcelo tem uma autoestima boa, é seguro, é um baita profissional, mas se garante, né? Mas não é qualquer um que passa por esse tipo de coisa e que simplesmente levanta a cabeça e enxerga como uma oportunidade de crescimento, não. Exatamente. A maior parte enxerga como uma crítica ou uma afronta pessoal e ele baixa a cabeça e começa de reclamação. Às vezes até se retira do cenário. Começa a reclamar. Porque olha a situação, tem gente que olha a situação complexa. Aquilo ali é uma oportunidade de crescimento profissional, inclusive. Eu vejo isso, exatamente. Eu vejo essa oportunidade. Os melhores profissionais que eu tenho e que tive na minha vida são os que eu mais cobrei.
São os que eu mais cheguei e exigia deles e reclamava e discutia. E quem você mais cobra é quem você acredita que pode dar tem mais. Potencial. Exatamente. Aquele que você deixa ali no canto ali, você sabe que ele, não é. Eu escutei isso. Não tem futuro. Eu escutei isso de um gestor quando eu trabalhava no Banco Holandês, a BN Amro. Hoje ele é meu amigo pessoal. Eu falei, cara é meu amigo ou não é? Entendi. Me cobra pra caramba. Entendi. E tal. Ele falou assim, eu Exatamente. só cobro de quem eu acredito. E geralmente você passa a entender. Passa a entender. Quando você se senta na cadeira dele, você passa a entender. Então você fala assim, cara, se eu cobro é porque eu acredito. Sim. E se eu estou mais próximo, eu vou cobrar mais. Sim. Isso em tudo, né? Filho, relacionamento, amizade. Tudo. Mas eu também tenho uma coisa de bom. Assim, se você fala isso pra mim, dê um feedback, Marcelo, isso, é só uma vez. Eu nunca mais vou errar naquilo ali. Porque se alguém falou assim pra mim, isso, eu falei, cara, eu poderia ter pensado nisso. Eu não cometo o segundo erro. Coloca uma exclamação ali naquele... Toda vez que acontecer isso na minha vida, eu sempre falo, se aconteceu isso comigo lá atrás, a partir de agora não vai acontecer mais. Cara, eu vou ter que arrumar alguma coisa pra falar pro Marcelo isso, pra poder implicar com ele. Eu vou ter que arrumar alguma coisa pra poder falar, Marcelo, você poderia ter feito isso. Porque não, assim, o problema não é errar. Errar todo mundo erra. Agora, você também repetiu sempre o mesmo erro, aí já muda. Não, aí você... do errar é falha, repetir o erro é burrice, né? Burrice. Então, assim, você errou, você pode errar. Isso me machuca? Machuca, porque eu poderia ter dado algo a mais. Mas eu errei, beleza. Isso eu vou trazer para dentro de mim e falar assim, cara, mas também aquilo nunca mais vai acontecer. E para finalizar, queria saber só um último tema, que é de gestão de pessoas em condomínio. Da mesma forma que nós falamos do mundo empresarial, pessoal, falamos agora sobre o síndico. E como que você enxerga hoje a gestão de pessoas, os desafios que o síndico tem para gerir pessoas ali dentro? Você acha que a terceirização é um caminho? Você acha que não é um caminho, que a internalização das pessoas dentro do próprio condomínio, a contratação do próprio condomínio é mais interessante para a gestão de pessoas? O que você enxerga hoje? Vou responder de uma maneira que eu também não gosto de responder. Depende da característica do condomínio. E do síndico. E do síndico, tem síndico e do que sabe público que está sendo atendido. Porque tem síndico que sabe gerir pessoas. Sim. Tem síndico que não sabe. Exatamente. Tá. Mas você tem uma resposta menos evasiva? Mas é porque cara. Porque a gestão condominial, você tem que customizar lá o condomínio. Entendi. E ao público. Aí você desdobra em N cenários. Região, a característica do condomínio, tamanho, número de unidades. E você vai... Sabe, eu acho um dos maiores erros quando um condomínio pede uma proposta nossa, fala assim, eu quero que você envie o currículo do preposto que vai ficar aqui dentro do meu condomínio. Hoje virou quase uma coisa, praticamente quase todas as licitações que a gente recebe, porque hoje é quase uma licitação. Parece uma concorrência. Parece uma concorrência, mas assim, aí manda também um currículo. Só que tá errado. Primeiro a gente tem que entrar e entender o cenário. A gente tem que saber qual o problema desse condomínio, qual a dor dele, é uma dor porque senão administrativa? Vira um tiro no escuro, né, Marcelo? É operacional? De repente você bota um cara totalmente burocrático, o cara ali vai dominar a parte Imagina você financeira. coloca um gestor lá extremamente analítico. E o problema, cheio de problemas. Cheio de conflitos de pessoas dentro do condomínio. Né? Acabou. Então, assim, vai casar. É uma das coisas que a gente sempre fala, pessoal, olha só. Por isso a gente faz um diagnóstico durante 60 dias para a gente entender o melhor cenário, até para a gente colocar o melhor profissional para aquele condomínio. Sabe a forma que eu ganhei muito contrato de administração condominial? Vai a dica, hein? Quando eu comecei a tratar cada condomínio que nós elaborávamos a proposta de maneira individualizada. Sim. Você tem que entender quem Você tem que entender, aí o teu percentual de tiro no alvo aumenta absurdamente. Então, até propostas. Se você de repente... as propostas. Então o que vocês estão me falando é que a entrada num condomínio muitas vezes não depende... Não, a entrada no condomínio não depende necessariamente do que você entrega, mas a permanência dele sim. Porque se você avalia, não é? Porque, por exemplo, se eu acabei de entrar no condomínio, eu posso ter entrado por sorte, porque eu vendi melhor do que o outro, porque eu era mais vendedor e o outro não era vendedor. Só que permanecer no condomínio você só vai mandato... Aí é só estreia, né? Estreia e sai. E aí diz mais quem permanece, né? Sim. Então, normalmente, assim, quando eu vejo o síndico que tem condomínios que está acima do terceiro mandato, essa pessoa respeita. Eu não respeito, tenho 20 condomínios. Todos reeleitos. Todos eles agora peguei esse ano, não sei o quê. Quantos você já tem? 3, 4, 5 reeleições? Nenhum.
Então, assim, acaba para mim. Porque, normalmente, eu sempre falo, o primeiro ano é politicagem ou, de repente, conseguiu fazer uma boa apresentação. Uma boa o segundo venda. ano já começa a mostrar se você é um bom gestor ou não. E você, como gestor de pessoas, você avalia isso nas suas contratações de síndicos prepostos? Não tem Se dúvida. aquele síndico preposto, ele já era síndico e ele tinha uma taxa de retenção Então, no condomínio? Não. Um baixo O turnover? preposto não. Sabe por quê? Porque às vezes não depende do preposto, porque o preposto sempre tem uma empresa acima dele. Mas todo preposto, ele já, de alguma forma, não era um síndico, não? Não. Ah, interessante. Não era. Sabia Inclusive, disso. quase todos nossos prepostos vieram de administradora. Que eram administradoras que tinham papel de síndica. Entendi. Então, o que acontecia? Eles recebiam uma ordem daqui de cima que tinha que fazer aquilo ali. Execute. Aí o cara executa porque a ordem veio e daqui a pouco a empresa síndica, né, que é uma administradora, sai daquele condomínio. Eu não posso responsabilizar aquele síndico preposto por uma atitude que veio de um superior dele. É o que acontece a maioria das administradoras que fazem a gestão total. Então, eu não vejo normalmente essa parte, não. Entendi. Entendi. Carlos, eu quero finalizar nosso bate-papo. A gente já está aqui há um bom tempo já conversando. E se deixasse aqui, a gente ficava mais umas 2 horas conversando. Porque eu já vi que você gosta de conversar também e a gente leva jeito para conversar nós três aqui. Não tenho dúvida. Mas eu queria finalizar, mas antes de finalizar, eu queria que você olhasse para aquela... Entre uma câmera e outra ali, que são as 2 câmeras são suas, e você desse um recado. E aí você pode escolher dar um recado para um síndico para falar sobre gestão de pessoas, ou simplesmente escolher para falar para gestores, para falar alguma coisa, alguma dica, não sei o que lá, alguma coisa que você queira dizer diretamente para a câmera. E eu quero lembrar você de casa, enquanto ele está pensando o que ele vai falar, porque eu estou dando chance dele pensar um pouquinho. Enquanto isso, eu quero falar que a descrição dos dados, a descrição de contatos do Carlos vai ficar na descrição desse vídeo para que vocês tenham acesso, caso queiram tirar dúvidas, fazer perguntas ou até mesmo fazer algum tipo de sugestão ou de contratação para algum condomínio. Ele agora representa a administradora 9, mas com certeza a consultoria dele está aberta para tirar dúvidas, inclusive a 9 também, para tirar dúvida de vocês no seu condomínio ou na sua vida profissional que possa lhe ajudar. Vai estar na descrição desse vídeo, não esqueça. E aí? Vamos lá. Câmerazinha lá. Uma dica para gestão de pessoas. Trate aquele colaborador que está do seu lado de maneira individual. Entende? Não dá para você colocar todo mundo no mesmo cesto. Então, se você quer fazer uma gestão de pessoas boa, excelente, entenda o seu colaborador. Conheça o seu colaborador. Entende? Você consegue customizar essa gestão de pessoas de acordo com cada um deles. A soma disso tudo é difícil dar errado. Beleza. Então, no programa de hoje, descobrimos, então, que a assertividade, ela não existe em taxa de 100%. Mas também, assim como não existe assertividade na taxa de 100%, também não existe você botar todo mundo no mesmo cesto e achar todo mundo igual. Na verdade, você tem que individualizar as pessoas, individualizar o tratamento delas e também individualizar o comportamento delas. Cada pessoa é uma pessoa, cada ser é um ser e cada um gosta de ser tratado e merece ser tratado de uma forma diferente. Fica aqui a dica do nosso amigo Carlos e quero agradecer imensamente você pelo dia de hoje. Eu que agradeço, foi uma honra. Muito legal. Foi legal também saber que você é mais um faixa preta de jiu-jitsu. Um dia a gente vai dar um rola para poder ver. Imagina. Né? Quem, você é aluno de quem? Casquinha. Grande abraço pro Casquinha, caso ele assista esse episódio. Casquinha, um grande abraço para você. E... Cara, eu nem tenho o que falar, porque para mim foi tão enriquecedor escutar de um gestor e ver que o que ele aplica na vida dele, do dia a dia, é uma coisa que a gente passa. Porque, não sei se você sabe, nós tivemos aqui uma entrevista aqui que tinha 4 empresários, era eu, Marcelo e mais 2 empresários, o Edmilson e o Wagner Lessa. E depois nós tivemos mais uma, que foi eu, Marcelo, a Valéria... E a Renata Simão. E a Renata Simão. E de todo mundo, a maior queixa era gestão de pessoas e carga tributária. Então isso, eu acredito fielmente que isso é um problema para todo empresário. E quanto mais a gente puder bater nessa tecla e trazer esse assunto à tona e falar um pouco mais sobre isso, a gente vai fazer questão, porque a gente gosta muito de entender o que pode ser feito para melhorar. A gente sabe que é uma dor do empresário hoje. Se a gente puder ajudar, a gente está aqui para ajudar você de casa.
Tá bom? Muito obrigado, Carlos. Foi mais uma vez uma imensa honra ter você aqui com a gente. Bacana. Quero agradecer você de casa, lembrar de deixar seu like, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal e não se esqueça de dar apoio também aos nossos patrocinadores. São pessoas muito idôneas, são empresas muito seguras e cada uma tem o seu Instagram. Sempre você vai achar na descrição do vídeo o contato de cada uma dessas empresas e que a gente sempre confia e recomenda para todo mundo condominial. Quero agradecer mais uma vez a audiência e dar tchau, mundo condominial. Um abraço e até a próxima.